Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber e nômade, fiel como os pássaros migratórios. Boa noite, pessoal. Boa noite a todas. Boa noite a todos vocês. Nós estamos aqui hoje, vou pegar a colinha aqui do dia 3 de junho de 2021, para mais uma aula ao vivo aqui no meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler. Aula nas quintas-feiras, sempre a partir ali das 6h20 da tarde ou da noite, como vocês queiram, pessoal, tá bom? Gente, é o seguinte, o tema da aula de hoje é especialíssimo. O tema é o seguinte: para Lev Tolstói, esse grande mestre das letras russas, o que cristianismo e anarquismo têm em comum? É isso que a gente vai perguntar hoje nessa aula. Aliás, nós já propusemos o tema da aula com uma pergunta, e é a isso que eu tentarei responder no transcurso da aula de hoje. Mas, como sempre, antes de começarmos a nossa aula, eu peço a vocês, vamos dando um like no vídeo, vamos curtindo esse vídeo, vamos disseminar esse vídeo da aula pelas redes sociais, para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Você que está chegando ao meu canal no YouTube pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e seja muito bem-vindo e bem-vindo, que é isso aí. Quero dar boa noite a todos vocês do Nordeste, do Norte, Centro-Oeste, Sudeste, Sul, bastante gente aí do Instituto Conhecimento Liberta, onde eu estou ministrando um curso agora. Aliás, dei um curso lá dei uma aula hoje sobre Tolstói e já chamei o pessoal, porque é dobradinha, né? Agora aqui no canal tem uma aula sobre Tolstói, que é essa que eu vou desenvolver com vocês. E vocês já devem estar se perguntando, mas Flávio, cristianismo e anarquismo, como pode haver correlações? É o que eu vou procurar deslindar, desvelar para vocês nessa aula de hoje, em diálogo com o grande Lev Tolstói. Ô, gente, eu quero dar uma moral aí para vocês. Falem de que cidade vocês vêm. Fala assim, ó, meu nome é tal, cidade tal. Aí eu vou falando aqui, gente. Olha lá, vamos dando vamos dando aí um like no vídeo, pessoal. E, pessoal, hoje eu tenho só um recado para dar para vocês antes de começar a aula. Aliás, dois, um institucional do Super Sticker, Super Chat e se tornar membro. Aliás, deixa eu dar aproveitar para começar assim. Ih, gente, passou aqui. Tinha lá o rapaz que tinha se tornado membro, agora que começou, eu acho que tá lá. Pessoal, é o seguinte, olha lá, por exemplo, aqui, ó. Olha a Sônia Carvalho. Assisti a sua aula hoje, a Sônia Carvalho lá do ICL. Olha aqui, ó, o Claudivan Maia. Ótimo, viva o ICL. Pessoal, o negócio é o seguinte, olha o Eduardo, sou de Brasília, na capital federal. Olha aí, gente. Olha aqui, ó, o Guaraci dos Santos. Boa noite, professor, o senhor está bem? Tudo certo. Sou de Diadema, no meu eterno ABC paulista. O Júlio César Amaral, de São José dos Campos. José Alvarenga das Chavas, de São Paulo. Mandem a cidade de vocês que eu vou dando uma moral para vocês. Olha a Vivi aqui. A Vivi é de Vargem Grande Paulista. Olha minha memória, hein, gente? Olha aqui o Anderson Oliveira. Adoro suas lives. Valeu, gente. A Débora Dornelas Ramos. Olha aqui, ó, João Pessoa, na nossa querida João Pessoa. Estive na praia de Manaíra, Débora, em novembro de 2019. Olha a Marlene, direto de Florianópolis, Santa Catarina. Olha aí, ó, o Jodemir Freitas, também assistiu a minha aula hoje no ICL e é de Aracaju, no Sergipe. Gente, quem colocar o nome e a cidade aqui vai ter moral comigo agora. Alexandre Gambeira de Souza, de Belo Horizonte. Antônio Gabriel, Apiaí, São Paulo. Essa ninguém conhece. Antônio, estive em Apiaí, rapaz.
não me lembro exatamente quando, mas passei por Apiaí. Olha lá o Poeta do Canto de São Paulo, capital, que tem um canal do YouTube. Acessem o canal do YouTube do Poeta do Canto. Olha nosso querido Gervásio Pimentel, que faz todos os cursos que eu ministro sobre DastAF, tem feito todos os cursos. O Gervásio é da nossa querida Teresina, no Piauí. Vamos lá, gente, deixa eu ver quem mais... Gente, mas tá falhando um pouquinho aqui o dito cujo aqui, o computador. Eu quero dar moral para todo mundo. O Claudivan de Curitiba. Peraí, gente. Oh, meu Deus. O Matheus aqui de Campina Grande, na Paraíba. Aí, deixa eu ver quem mais. O Matheus Camargo de Belo Horizonte. A Sônia Carvalho de São Paulo. A nossa querida Luana Falcão, que também tem um canal no YouTube, hein, gente? A Luana tem um canal no YouTube, vocês podem procurar. E a Luana é de Fortaleza e está morando em Tallinn. Olha aí, o nosso querido Mauro. Ó, eu vou fazer uma homenagem. Mauro, eu fiquei sabendo que o Januário de Oliveira faleceu. As pessoas que não acompanharam o trabalho do Januário de Oliveira, tá aí o que você queria. Bola rolando para Corinthians e Flamengo. Gol! Marcelinho, ele é cruel, muito cruel. Essa era um pouquinho da narração do nosso saudoso Januário de Oliveira, que era o locutor das massas ali no Rio de Janeiro. Fiquei sabendo, Mauro, fiquei triste, viu, meu amigo? Olha lá, a Margarete de Florianópolis, a Rosângela de Santo André, olha aí, ó, deixa eu ver quem mais aqui, a Aldine de Presidente Prudente, a Josenira de Pau Amarelo Paulista no Pernambuco, esse estado aguerrido e formidável, o Flávio, meu xará, de Orobó, em Pernambuco. É isso aí. Vocês estão vendo, gente, que tem gente do Brasil inteiro. Então, gente, eu vou cantar a musiquinha da Jovem Pan. Não sei se no estado de vocês tocava Jovem Pan, mas quando eu saía de casa para ir trabalhar cedinho, vambora, vambora, pará, tá na hora, vambora, vambora, vamos começar a aula de hoje, gente. Só que é o seguinte, nós vamos começar a aula de hoje, ó, a última que eu vou dar aqui hoje, o Carlos Eduardo de Curitiba. Obrigado, gente. Gente, antes de eu começar a aula propriamente dita, deixa eu mostrar para vocês o meu xodó. Gente, eu tenho 5 livros publicados, quer dizer, 4 livros publicados. O 5º está vindo aí. E a capa desse meu 5º livro foi feita pela minha querida irmã Larissa Vassoler Wozniak, tá, gente? Essa foto maravilhosa que vocês estão vendo aqui na capa do livro. Vocês estão vendo aqui a capa do meu novo livro e vocês estão vendo a lombada do meu novo livro, tá? Como é que funciona isso aí? Deixa eu explicar para vocês. Esse é meu 5º livro. Eu já publiquei os seguintes livros. O Evangelho segundo Talião, que é um romance. O livro de ensaios Tiros de Misericórdia. A minha tese de doutorado, Dostoiévski, a dialética, fetichismo da forma, utopia como conteúdo. O Diário de um Escritor na Rússia, que eu escrevi, inclusive, na Rússia, lá durante a Copa do Mundo. E agora, no dia 1º de agosto desse ano, eu vou publicar o romance de formação em diálogos Metamorfoses, os anos de aprendizagem de Ricardo V. e seu pai. Esse livro, gente, já está prontinho, ele está para sair da gráfica, deve chegar, se não chegar, essa semana aqui não dá, né, porque teve feriado, mas deve chegar em mais tardar daqui a 2 semanas, mas acho que já na semana que vem chega. E aí eu quero dizer para vocês o seguinte, tá? Compromisso meu aqui com vocês. Assim que o livro chegar, ele vai ser publicado pelo selo editorial Nômade, fiel como os pássaros migratórios, que minha irmã e eu fundamos. É um selo editorial, uma editora fundada por nós, tá? Assim que o livro chegar a São Paulo, o livro começará a ser comercializado em pré-venda. E aí é o seguinte, o lançamento vai acontecer aqui pelo meu canal do YouTube, tá? No dia 1º de agosto, um domingo, que por sinal vai ser o aniversário de 1 ano desse canal. Gente, eu quero compartilhar com vocês essa alegria de comemorar o 1 ano do meu canal. Primeiro, agradecendo, porque na ocasião, se tudo acontecer como agora, nós já teremos mais de 15 mil seguidores. Quero dizer a você que, dependendo da sua... Se você se inscrever agora no meu canal, se de repente você está assistindo essa aula e não se inscreveu,
falta muito pouco para a gente dobrar a fronteira dos 14 mil seguidores e seguidoras. Falta muito pouco, muito pouco. Faz 3 semanas que nós chegamos a 13 e agora já vamos. Se não chegarmos hoje, chegamos amanhã. Mas falta muito pouco para chegar a 14 mil. Então, gente, no dia do lançamento, que vai ser feito aqui pelo meu canal, eu vou comentar como é que foi escrever esse livro. Esse livro, gente, é um livro de diálogos entre pai e filho, da infância do Ricardinho até o começo da vida adulta dele. E pai e filho aprendem nessa história. Eles falam sobre amor, democracia, amizade, traição, ciúme, solidariedade, revolução, esquerda, direita. São vários diálogos existenciais, filosóficos, literários, claro. E esse livro, que é um xodó, vai ser lançado no dia 1º. No dia 31, prestem atenção a isso que eu vou falar agora. No dia 31 de julho, véspera, portanto, do lançamento do livro, todas as pessoas que adquiriram o livro em pré-venda, tá? Todas vão receber o convite para participarem da primeira balada do Vassoler. Vai ser a matinê do Vassoler, porque eu tô aqui em Portugal, eu tô 4 horas à frente de vocês do fuso horário, então eu não consigo fazer muito tarde, obviamente, por motivos óbvios, lei de silêncio. Mas quem adquirir esse livro em pré-venda, tá? Olhem o que eu vou falar para vocês. Quem adquirir o livro em pré-venda vai receber o convite para a balada do Vassoler, e aqui vocês com o DJ Vassoler, eu farei a condução da balada do Vassoler, para nós comemorarmos 1 ano do canal e o lançamento desse meu 5º livro, do meu 5º filho literário. Eu com 39 anos, o primeiro livro que eu lancei foi aos 31. E esse aqui com 39. Foram 5 livros nessa década. Oxalá, quando eu terminar essa próxima década que está começando, eu já tenho outros 10 livros publicados. Gente, vou trabalhar muito se Deus quiser. E aí o DJ Vassoler vai tocar música dos anos 80 e 90 e também 2000, do comecinho dos anos 2000 ali. Tá bom? Olha, eu vou deixar o meu e-mail aqui. Por enquanto eu vou deixar o meu e-mail. Olha aqui, ó, meu e-mail. E-mail para entrar na lista de pré-venda do novo livro de Vassoler. Ó, tô deixando meu e-mail aqui para vocês, ó. Eu vou deixar o meu e-mail. O que você faz? Se você quiser adquirir o meu livro em pré-venda, olha aqui, ó. Eu coloquei no chat o meu e-mail. Se você... Opa, desculpa, gente, errei aqui. Oh, meu Deus do céu, errei. Deixa eu pegar e copiar aqui, ó. E-mail, tá vendo, gente? E-mail para entrar na lista de pré-venda do novo livro de Vassoler. Peraí, gente, eu tenho que acertar aqui direitinho. Quando você está fazendo ao vivo, gente, tem essa história aí, né? Agora foi. Pronto. Aí, agora foi. Olha aqui, gente. Quem quiser entrar na lista de pré-venda do livro, pode mandar o e-mail para esse e-mail aqui inicialmente. Por que eu estou fazendo agora? Eu estou formando uma lista enorme de pessoas que já se manifestaram querendo adquirir o livro na pré-venda. Tá? Só as pessoas que comprarem o livro na pré-venda vão estar na balada do Vassoler. Essa balada vai ser pelo Zoom, não pode ser aqui no YouTube, porque o YouTube tem esse negócio de direito autoral, eu não posso pôr as músicas, mas no Zoom eu posso. E aí no Zoom a gente consegue fazer a baladona do Vassoler lá. Então, gente, mandem e-mails para mim, quem quiser adquirir esse livro, tá bom? No estilo dos diálogos platônicos, eu que sou um grande leitor e admirador do nosso querido Platão, e estamos aí, tá bom? Então tá aí dado o recado, eu agradeço muito, essa capa tá maravilhosa. Aliás, a minha irmã vai ser convidada para o lançamento oficial, ela vai falar sobre como foi fazer a capa, porque assim, gente, nós, minha irmã e eu, fizemos tudo nesse livro, revisão, diagramação, design, escolhemos as cores da capa, a foto da capa, vai ser tudo revelado para vocês. Ó, tá uma belezura, o menino tá bonito, tá? Modéstia à parte, o meninão tá bonito, e eu espero que esse livro mexa muito com vocês, tá bom, gente? Então vamos dando um like no vídeo, vamos curtindo esse vídeo, vamos disseminar esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. E aí é o seguinte, para a gente começar a nossa aula, você que está assistindo a essa aula, se quiser, você que gosta do meu canal, muita gente chegando ao canal, muita gente nova, o canal crescendo bastante, quase 14 mil pessoas. Gente, tá uma belezura, ó. Vou até atualizar vocês aqui, ó. Vou até atualizar vocês, que hoje o canal insuflou de uma maneira maravilhosa. Eu gosto de dar atualizada aqui em tempo real.
Gente, faltam 10 pessoas para bater a marca de 14 mil pessoas. É uma alegria, né? É uma alegria. Darei essa mensagem de 14 mil pessoas logo, logo. Gente, a minha ideia, eu quero compartilhar o meu sonho e a minha ideia. E tem aqui meu amigo Fernando Binhardi, o Teixeirinha, que está lá na Cidade do México, torcedor da Barcelusa, da Portuguesa de Esportes, e eu sempre converso com ele. O que eu quero fazer é o seguinte, quanto mais o canal crescer, mais eu quero me tornar um nômade digital, em tempo integral. Hoje, eu sou um semi-nômade digital. Eu trabalho ainda na universidade, estou lecionando, gosto muito de lecionar, vocês sabem disso, mas eu ainda tenho uma raiz. Eu estou morando aqui em Braga durante esse momento, Braga, Portugal, enquanto eu leciono. Mas, gente, com o crescimento do canal e com o crescimento dos cursos que eu venho ministrando, que já estão num negócio, num esquema bem bacana junto com vocês, a possibilidade de eu não ter mais casa fixa, de eu ficar rodando o mundo, mostrar o mundo a vocês pelas viagens de Vassoler e trabalhar onde houver internet, ou seja, internet boa, é muito real. Então, se você quiser ajudar esse canal, tem 4 maneiras pelas quais vocês podem ajudar o canal. Se você não pode contribuir financeiramente, de você assistir aos vídeos do canal, mas também dando um like no vídeo e compartilhando o vídeo e também deixando seu comentário no chat embaixo dos vídeos, isso ajuda o algoritmo a impulsionar os vídeos do canal. Além disso, gente, todas as pessoas que puderem, podem, embaixo do chat aqui da aula, se você está no seu celular, o chat está embaixo do vídeo, se você está no computador, o chat está do lado do vídeo. Embaixo do chat, vocês vão encontrar um retângulozinho com cifrão. Clicando nesse retângulozinho, vão se abrir 3 abas. A aba do Super Sticker, que é uma saudação paga. A aba do Super Chat, que é uma pergunta paga que vocês podem mandar a qualquer momento, eu respondo para vocês. E a aba de se tornar membro. Todas as pessoas que puderem, lógico, sempre voluntário, quem quiser contribuir, quem puder contribuir, ajuda muito, porque, gente, cada contribuição, somada nessa viralização do canal, nessa amplificação do canal, ajuda muito no crescimento e o apoio financeiro garante que eu posso me dedicar em tempo integral a essas atividades. Tá bom, pessoal? Muito obrigado aí. Valeu, gente. Tá muito bacana. E agora vamos lá, gente. Vamos lá. Tema da aula de hoje. Quero dizer a vocês, gente, que hoje eu não estou com a minha tradicional camisa. E olha aqui, ó. Vocês notaram aqui, ó? Vocês notaram? Ô, gente, será que ninguém vai comentar que hoje eu não fiz a barba? Que eu tô com a barba aqui, ó. Eu tomei um solzinho. Vassoler, onde é que você estava que você tomou sol? Gente, nesses últimos dias, eu estava em Coimbra. Nossa, que cidade linda, gente. Meu Deus, eu vou compartilhar com vocês. E ontem eu fui para Aveiro. Vocês vão dar risada, vocês vão gostar do vídeo que eu fiz das viagens de Vassoler em Aveiro, porque eu gravei embaixo de chuva, no meio do Oceano Atlântico, ali aquela praia, uma coisa bonita. Vocês vão gostar, gente. Então, hoje, para captar o espírito talstaiano da aula, eu vou dar essa aula com um poncho mexicano. Isso aqui é um poncho da cidade de la ciudad de Monterrey, em México. Aí, Teixeirinha, tô com um poncho da tua cidade. Da tua cidade não, do teu país agora. Tô com um poncho do México, né? E também aproveitei para deixar uma barbinha aqui para mimetizar a barbona do grande Lev Tolstói. E aí a pergunta é: o que cristianismo e anarquismo têm em comum para o Tolstói? Essa pergunta, ela parece, a princípio, totalmente despropositada. Porque vocês poderiam falar assim: ô Flávio, você tem certeza que esse Tolstói não era meio xarope? Como é que ele fala que o anarquismo, a extrema esquerda, tem a ver com o cristianismo? Se a pessoa faz um recorte da Igreja Católica, aliás, a Igreja Católica são igrejas católicas, né? Que tem muitas tendências nela, assim como o anarquismo. Mas se o cara faz um recorte mais institucional, ele falaria, primeiro, que o anarquismo é contrário a esse poder institucional, digamos assim, um dos aspectos. Depois, a Igreja Católica, historicamente, ou as igrejas, ou, sobretudo quando fundidas ao Estado, entidade ali contraposta aos interesses e auspícios do anarquismo, seria algo a ser rechaçado pelo anarquismo.
Então, como é que pode haver alguma coisa em comum entre cristianismo e anarquismo? É isso que a gente vai discutir hoje pelo prisma do grande Lev Tolstói, um dos maiores escritores com os quais já deparei nesses meus 39 anos, tá bom? Então vamos começar aqui a aula de hoje. Em primeiro lugar, gente, é importante dizer que o Tolstói, um dos escritores mais talentosos, não só da Rússia, como da literatura universal, e também membro de uma das famílias nobres mais antigas da Rússia, o Tolstói foi alguém que tentou viver, com todas as dificuldades imanentes a esse processo, uma coerência entre as premissas do que ele entendia como essência do cristianismo a partir do Sermão da Montanha, e a gente vai falar sobre isso, e trazer isso para a sua vida. Não é só para ele frequentar um determinado rito, dizer que está espiritualizado e não trazer para a vida e não propugnar pela mudança do coração humano e da sociedade como um todo. Daí eu já estou dando várias pistas de como Tolstói via essa confluência entre cristianismo e anarquismo. Tá? Já estou dando essa dica a priori aqui no primeiro momento. Agora, se vocês forem ler um livro do Tolstói chamado O que é Arte, é um ensaio polêmico dele. As teorias que ele tem sobre a arte são muito problemáticas. Eu aqui, há mais ou menos um mês e meio, eu dei uma aula aqui na universidade para o pessoal de uma disciplina de filosofia, de estética, na verdade, sobre essas discussões do Tolstói a respeito do que seria a arte. E, aliás, deixa eu fazer só um parênteses. Eu estou falando Tolstói e não Tolstói, da mesma forma que eu falo Dostoiévski e não Dostoiévski. Porque o O, em russo, quando é átono, ele é pronunciado como A. Daí Tolstói e não Tolstói, tá bom? Mas só por isso. Bom, no ensaio O que é Arte, o Tolstói ele vai dizer, de uma maneira muito interessante aqui para nós, que a essência do cristianismo, que é a solidariedade, o perdão, a igualdade, a abnegação em relação a bens materiais, foi desvirtuada quando o cristianismo deixou de ser uma religião dos mais pobres, da irmandade ali, da base da sociedade, e se tornou uma religião dos mais ricos, incorporando uma série de ritualísticas pagãs na sua tradição e se tornando a religião do Estado romano. Gente, eu quero dizer a vocês que em janeiro de 2006 eu estive na cidade de Roma. Todos os caminhos levam a Roma. E quando estive em Roma, eu fui até a periferia de Roma e visitei as Catacumbe Cristiane. O que são as Catacumbe Cristiane? É importante dizer que as catacumbas cristãs têm esse nome porque os cristãos, então perseguidos nos primeiros séculos da cristandade, antes da conversão do imperador Constantino no século IV, eles precisavam professar seus ritos embaixo da terra, nas suas catacumbas, porque, caso não o fizessem, virariam comida para leões no Coliseu Romano e em outros logradouros. Eram chacinados, tá bom? Agora, com a conversão do Constantino, não vem ao caso aqui explicar por que o Constantino se converteu, isso seria uma aula à parte. Aliás, um dia eu posso dar uma aula sobre a conversão do Constantino, do imperador romano, ao cristianismo. Posso dar essa aula para vocês. Mas o que vem ao caso aqui para a nossa colocação sobre Tolstói, cristianismo e anarquismo, é a dimensão de que, para Tolstói, a religião dos mais pobres, a religião da igualdade, a religião da abnegação, quando transportada para os interesses do Estado e das classes dominantes, vira uma ritualística desprovida do seu conteúdo moral e político revolucionários. No sentido de que a religião vai passar a referendar a hierarquia, o poder no seio da família, a desigualdade, vai começar a desvirtuar os propósitos de transformação do coração dos homens e mulheres e transformação das relações morais e sociais para transportar essas questões pura e simplesmente para o além-mundo. Então, Tolstói percebe que o cristianismo ele foi tornado asséptico, pouco combativo, para não dizer sumamente conservador, pela sua cooptação, por meio de sua cooptação para a religião de Estado e de Roma. Essa é a atribuição do Tolstói. E é importante dizer que, para Tolstói, o verdadeiro cristianismo
é um cristianismo dos primórdios da formação da igreja cristã. Tá, gente? Eu quero dizer que nessas minhas viagens nômades, fiéis como pássaros migratórios, eu já estive em Cafarnaum. Cafarnaum, como vocês podem conhecer, é a vila pequenina onde morava Simão Pedro. Vocês sabem quem foi Simão Pedro? Simão Pedro foi o apóstolo de Jesus Cristo, outrora pescador. Aí Jesus Cristo estava passando na praia e falou: Pedro, larga essa rede. A partir de agora não serás mais pescador de peixes, serás pescador de homens e mulheres, para que nós formemos a nossa igreja. Então, Simão Pedro, aquele que denegou Cristo 3 vezes, quando posto ali em xeque, né, diante do tribunal que estava julgando Jesus Cristo, Simão Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra soerguerei o meu reino. E lá em Cafarnaum, a igreja primordial dos cristãos e cristãs, ela fazia coisas que prenunciaram. E, aliás, só com muita dificuldade os conservadores e conservadoras não olham para isso. Procurem no livro Atos dos Apóstolos, depois quem souber aí decor, quem souber de cabeça, deixa eu colocar aqui, eu vou pegar isso que é muito importante. Atos dos Apóstolos, socialismo. Quer ver, gente? Deixa eu pegar aqui, ó. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 a 47. Vou repetir. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 e 47. Sabe o que acontece ali? Imagina as pessoas na igreja cristã tradicional, pequenina, sem poder econômico ou político, sem exércitos, tá? Imaginem as pessoas dando seus bens para a comunidade e os apóstolos faziam uma mediação. Vocês ouviram bem? Eles sabiam, por revelação do coração, quem precisava de algo mais, quem precisava de algo menos. Porque é o seguinte, gente, nós somos iguais perante a lei e devemos ser iguais perante a lei, mas na prática, cada pessoa tem a sua especificidade. Existem pessoas que precisam de mais proteína, existem pessoas que precisam de um abrigo. E aí eu estou falando partindo de uma base das nossas diversas disposições. E assim os apóstolos dividiam os bens de acordo de cada um. Isso é uma frase do Marx ali no programa de Gotha, na crítica ao programa de Gotha. De cada um conforme sua capacidade, a cada um conforme sua necessidade. Isso é um mantra do socialismo que vem do coração do Sermão da Montanha de Jesus Cristo. Eu já fiz, você pode ir até a playlist Leituras de Vassoler e você vai encontrar uma leitura minha do formidável Sermão da Montanha, um dos textos mais libertários da história da humanidade, junto com o Sermão de Despedida de Maomé, de Mohammed, do Corão, e junto com o livro de Jeremias, no Velho Testamento, que também é formidável. Isso para nós ficarmos no ocidente judaico-cristão e não mencionarmos o umbandismo, o candomblecismo, o espiritismo, o budismo, o hinduísmo e assim por diante. Então, gente, Tolstói quer resgatar o espírito libertário, emancipatório do cristianismo tido como primevo, primitivo, original, como vocês queiram. Gente, eu já fiz resenha aqui sobre o filme A Última Tentação de Cristo, do diretor estadunidense Martin Scorsese, filme baseado no romance homônimo do escritor grego Nikos Kazantzakis. E eu quero dizer a vocês o seguinte: se Tolstói tivesse podido ler o romance de Nikos Kazantzakis, esse grande escritor grego, ele teria concordado com o Kazantzakis quando Jesus Cristo se vira para Judas Iscariotes e diz: não adianta você como judeu, e ele, obviamente Jesus Cristo também era judeu, não adianta vocês quererem, nós queremos, pura e simplesmente libertar os judeus do gládio da dominação de Roma. Porque a mera libertação de um poderoso trocando-o por outro não vai libertar os homens e mulheres, porque eles são cativos em seu interior. É trocar a dominação dos romanos pelos futuros
monarcas poderosos judeus. Na verdade, diz Cristo para Judas Iscariotes, e Tolstói corroboraria totalmente essa dimensão. É preciso começar mudando não a base da casa, mas o teto. É preciso mudar a parte superior do homem e da mulher, sua alma, seu espírito, suas disposições morais. Porque lá onde está o seu tesouro, ali reside o seu coração, como diria Jesus de Nazaré, justamente Jesus Cristo. Então, Tolstói era alguém sumamente preocupado com as disposições de mudança moral. E essas mudanças morais, aí tem uma questão, eu preciso criticar o Tolstói, num sentido. Num livro chamado Sonata a Kreutzer, uma novela belíssima dele, existe ali algo que me parece completamente desinteressante na crítica do Tolstói às disposições anti-libertárias de sua época. Porque o Tolstói virou um moralista sexual. E aí abdicava pelo celibato. Mas peraí, gente. Você está de brincadeira. Que isso? Eu sei que a nossa época está mercantilizando e coisificando o encontro carnal das pessoas, né? As pessoas têm espasmo de prazer e pouca comunhão, pouca intimidade, pouco encontro. Agora, vamos lá. Castrar a possibilidade de as pessoas serem felizes sexualmente, isso aí me contrapõe completamente a tais aspectos. Porém, quando Lev Tolstói fala sobre a dimensão, vejam vocês, de que não adianta pura e simplesmente mudar o regime de propriedade, estabelecer códigos novos. Tolstói está falando de algo que Moisés, profeta judaico fundamental, que aparece ali no livro do Êxodo, né? Tirando os judeus do cativeiro. Olha, essa história de Moisés vale a pena contar. Moisés, gente, era filho dos egípcios. Só que quando uma profecia chegou aos ouvidos do faraó, dando conta de que o Messias, o profeta que libertaria os judeus do cativeiro, da escravidão no Egito, havia nascido, o faraó manda matar, meu Deus do céu, uma história simplesmente atroz. Manda matar todas as crianças de até 2 anos. A mãe de Moisés, atordoada, coloca seu filhinho num cesto de vime e o faz descer Rio Nilo abaixo. Eu já tive no Rio Nilo, gente, e é formidável, ali na cidade do Cairo, no Egito. Estive lá em dezembro de... dezembro? Peraí, deixa eu ver se... Não, janeiro de 2018 estive na cidade do Cairo, né? E aí quero dizer para vocês o seguinte... A Moisés é recolhido do cestinho que desceu o Nilo abaixo por uma mulher que fazia parte da corte egípcia. E ele cresce como herdeiro ao trono egípcio. Imagina, um judeu, um filho do povo judaico que estava ali escravizado no Egito, cresce como filho da corte egípcia. Só que Moisés, diferentemente do que muitos e muitas de nós viríamos a fazer numa situação dessa, que é um negócio muito difícil, o que você faria? A hora que ele descobriu que ele era judeu, você abriria a mão da corte egípcia, do poder? Pois ele abriu, e com a ajuda do Deus judaico, que mandou as pragas, isso é bíblico, viu, gente? Não inventando nada aqui. Mandou as pragas lá para os judeus, para os egípcios. Moisés conduziu o povo egípcio para fora do cativeiro. Aliás, eu estive na cidade de Eilat, ao sul de Israel, que fica ali do lado da fronteira do Egito, da fronteira sul do Egito, e eu perguntei para soldado israelense, assim, no ponto X, aliás, tem vídeos meus lá no Mar Vermelho, eu tomei um banho lá no Mar Vermelho, vocês podem me ver dando umas braçadas no Mar Vermelho, na playlist, como é que é o nome da playlist? Vassolero Nômade por Israel. E ela falou para mim que eu tinha errado 10 metros o local de abertura das águas por Moisés ali, a gente brincou, né? Logicamente que eu estou brincando aqui com vocês, né, gente? Mas muito bem. Moisés sabia que a condução do povo judaico para fora do cativeiro do Egito não era apenas e tão somente uma condução física.
Não adianta você tirar os aguilhões dos pulsos e dos tornozelos de uma pessoa. Desaguilhoar uma bola de ferro da perna de uma pessoa. É preciso descativeirizar uma pessoa, tirar o cativeiro da pessoa de dentro do coração dela. Eu sempre digo a vocês, gente, que a pobreza, a desigualdade, o achincalhamento de uma pessoa, tudo isso não é algo pura e simplesmente econômico e político, como se já fosse pouco. Eu me lembro muito bem da vida da minha avó, do meu pai e da minha mãe. Pessoas ali que foram boias frias no campo, estavam trabalhando com a idade que eu estava jogando videogame e bola. Eles estavam capinando café e cebola no campo. Estavam se matando, perdendo a infância deles. E quando eu conversava com eles e falava sobre as expectativas de vida, as expectativas estavam todas voltadas para nós, porque inclusive eles não acreditavam que tinha algo maior para eles. A pobreza é uma forma de abaixar a cabeça das pessoas no seu horizonte de expectativas. E aqui eu não estou falando só, gente, de uma dimensão de você ter uma vida melhor, ganhar mais dinheiro, subir de classe social e tudo mais. Eu estou falando de uma dimensão de você olhar para o mundo como sendo algo maior, como dimensionando uma existência livre e liberta. Isso é muito importante. E vocês vão se lembrar, quem conhece a Bíblia, no livro do Êxodo, acho que é o segundo livro depois do Gênesis, do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia judaica, da parte judaica da Bíblia. Moisés desce com as tábuas da lei ali do Monte Sinai. Aliás, eu tive no Monte Sinai, ele fica pertinho ali de Eilat. Do Mar Vermelho eu conseguia olhar para o Monte Sinai, né? E Moisés viu ali os judeus, as tribos judaicas ali, os povos, cultuando o bezerro de ouro, né? E essa história é sintomática. Você pode tirar um povo do cativeiro, mas não tirar o cativeiro de dentro dele. E essa passagem de Moisés conduzindo o povo por 40 anos pelo deserto, sempre me pareceu muito sintomática, porque o deserto, não sei quem de vocês já esteve no deserto, eu estive no deserto no Saara, do Egito, e estive no deserto, no Peru, em Lima, na cidade de Ica, que fica aproximadamente 2 horas, salvo engano, uma cidade muito bonita. Tem uma laguna no centro, circundada por montanhas de areia gigantescas. Olha lá, olha lá, olha lá. O nosso querido Rony Cortex manda um super sticker, faz uma pergunta e aí eu vou responder a pergunta do Rony Cortex. O cristianismo de Constantino, do imperador romano, é avesso a ordens diretas do próprio Jesus Cristo. Aí disse-lhe Jesus: vai, vende tudo os que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Exatamente, Rony, foi esse comentário que eu fiz aqui em aula, e eu vou complementar com esse ponto que eu estava mencionando aqui. Acho que a sua colocação, Rony, muito obrigado, meu irmão, obrigado pela contribuição aqui, pela ajuda a este canal. É importante dizer, gente, que o deserto, ele assume formas metamórficas, ele vai se metamorfoseando ao sabor do vento. E é interessante pensar que as pessoas iam peregrinar através do deserto, porque talvez fosse importante que elas mudassem o desenho das suas disposições anímicas, das suas disposições de afeto, com base também nessas mudanças do deserto. Ou seja, que o deserto fosse uma metáfora para a transformação das pessoas, como o Rony bem colocou aqui nessa questão. Então, eu quero dizer a vocês que, para o Tolstói, tratava-se de trabalhar a dimensão de liberdade, e liberdade para o Tolstói só pode pressupor, como assim era para Jesus Cristo, a alteridade. Quando se fala em liberdade restrita, só se está falando em lei do mais forte. Porque se liberdade conduzir a disputa, pura e simplesmente, disputa de vontades, disputa de desejos, disputa de egoísmo e narcisismo, só os mais fortes, seja o eu, seja o grupo, é que vão prevalecer, que vão achincalhar os demais. Bom, basta dizer que é justamente com essa lógica que esse tipo de sociedade tão hedionda, tão desigual se reproduz. Tá? Então, Tolstói está essencialmente preocupado com a mensagem moral do cristianismo. E a mensagem moral do cristianismo, no seu conteúdo transtemporal,
é a prédica de Jesus Cristo, não em relação aos milagres, não em relação, digamos, nem às suas críticas propriamente ditas ali aos fariseus, mas a dimensão do núcleo moral do Sermão da Montanha. Aliás, o Tolstói chegou a reescrever, esse grande escritor russo, Lev Tolstói, que nasceu em 1828 e morreu em 1910, contemporâneo, portanto, durante boa parte da vida do grande Fyodor Dostoiévski, que era tão religioso quanto, tão espiritualista quanto o Tolstói. Tolstói chegou a dizer, gente, o seguinte: ele chegou a reescrever os evangelhos, retirando os momentos de milagres e trazendo à tona os momentos de libertação moral. Aí vocês vão me perguntar, Flávio, por quê? Porque para Tolstói, o milagre como que infantiliza a pessoa. A pessoa se coloca numa relação com a divindade no sentido de pedir ou fazer uma promessa para uma realização. E, na verdade, aquilo de que tratava o cristianismo mais libertário por Tolstói era a dimensão de a pessoa se assenhorar das suas ações, ser um sujeito, uma pessoa que fazia escolhas morais com base em Emmanuel. O que é Emmanuel? Deus conosco. Com base numa dimensão de que o princípio divino não é nem mais uma ordem, não é nem mais uma coação. Ele é uma mediação para a pessoa alcançar a ação da bondade, a reciprocidade, o amar ao próximo como a ti mesmo, a não retaliação e a dimensão do perdão. É nesse preciso sentido que Tolstói entende que a base das relações deve ser moralmente outra, que a disposição do coração humano tem que ser outra. Aí vocês me perguntariam, Flávio, mas isso para o Tolstói, vejam, a pergunta é uma pergunta importante, já vai dando as pistas daquilo que anarquismo e cristianismo tinham em comum para Tolstói. Mas, Flávio, essa questão para o Tolstói era uma questão que devia dizer respeito à índole íntima, por então somente da pessoa, ou ela deveria se espalhar como uma centelha da prática pessoal, da prática do indivíduo, em direção ao todo social? Eu não preciso nem dizer, né, gente? Como é que você pode ser solidário com alguém se a sociedade te coage a pensar primeiro em você e depois nos demais? A pessoa que assim fizer, praticamente vai morrer de fome. É bem verdade que se todos e todas nós pudéssemos, num estalo, nós pudéssemos deixar de ser egoístas, deixar de pensar em nós, se nós pudéssemos e soubéssemos partilhar o pão, a sociedade se alteraria substancialmente. E rapidamente, eu devo dizer. Mas o processo não se dá dessa maneira, nós sabemos. E as pessoas que já tentaram, as pessoas que foram honestas consigo próprias e tentaram praticar o bem, depararam num único dia com muitas contradições e quase impossibilidades. A gente está vivendo, quem trabalha em empresa, quem trabalha em escritório, qualquer repartição, sabe que, em enorme medida, existem pessoas, chefes, chefas, que jogam seus funcionários uns contra os outros. Existem momentos em que uma pessoa quer o seu cargo. A competitividade é terrível. A competitividade hoje, com esse neoliberalismo que faz com que nós tenhamos que ser doras narcísicas a cada momento, tolhe radicalmente a possibilidade de nós olharmos as pessoas, no que elas têm de forte, mas, sobretudo, na partilha. As pessoas têm dificuldade em se mostrar fragilizadas, as pessoas se aproximam umas das outras, fechando, vedando a intimidade, achando que intimidade, sentimento é abrir um flanco para gostar do outro, e as pessoas estão ilhadas nesse tipo de narcisismo da solidão. Né? Agora, o Tolstói entrevia que a mudança do regime de propriedade, a mudança da base social, tudo isso era muito importante se tivesse na sua base, se tivesse no seu coração,
essa tentativa de amor recíproco, de alteridade, de respeito, de comunhão. Tolstói, como leitor dileto de Jean-Jacques Rousseau, né? Aliás, quando eu estive em Asnaya Poliana, na propriedade do Tolstói, isso eu vou falar para vocês quando? Em julho de 2008, já faz tempo, hein, gente? Julho de 2008 eu estive lá, quando eu estava morando justamente na Rússia, no verão de 2008, daquele ano, e eu vi um exemplar do contrato social do Jean-Jacques Rousseau. E o Rousseau, ele falou algo que a psicologia social desmentiu, né? Que era a dimensão de que o homem e a mulher são bons, de que a sociedade os corrompe. Não que ele tenha falado algo errado em toto. Obviamente que a nossa sociedade é responsável pela deturpação da nossa forma de ser. Mas, se pura e simplesmente a distribuição mais equitativa dos bens mudasse o ser humano, países bem mais equitativos, como a Dinamarca, a Noruega, a Finlândia e a Suécia, não apresentariam características de egoísmo nas suas pessoas. Olha, gente, são países em que praticamente vigora a igualdade. A desigualdade é muito pequena, tá? Você pode ter milionários? Pode, mas ninguém é pobre. Ninguém é pobre. Ah, Flávio, mas espera lá. A Noruega é formidável, só que quando começaram aí a privatização dos postos de petróleo brasileiros, a estatal norueguesa, você vê, né, gente? A estatal norueguesa, né, a gente rifando o patrimônio público, os camaradas abocanhando. A estatal norueguesa do petróleo veio aqui e comprou postos de petróleo brasileiros. Então, quer dizer que o estado de bem-estar social norueguês também tem uma correlação com a divisão internacional do trabalho e suas desigualdades, as desigualdades entre os países. É verdade. Mas alguém reputaria como tarefa fácil a criação de uma sociedade com amplos direitos sociais? Amplíssimos? Impostos progressivos? Claramente não. Então, Tolstói começou a entrever que a centelha de mudança moral era o que traria uma estabilização para a concórdia da sociedade como uma irmandade, como uma comunhão, a partir desse seio de transformação do coração de homens e mulheres. Mas veja, se uma pessoa não puder ser senhora da sua decisão, da sua escolha moral, se o livre-arbítrio não puder balizar a ação de fazer o bem, ou de deixar, vejam, por vezes não é possível fazer o bem. É difícil você poder ajudar uma pessoa se você realmente está passando dificuldade. Mas só em não fazer o mal, em não retaliar uma ação vingativa, meu Deus do céu. Olha lá, olha lá, olha lá. O nosso querido Rony Cortex faz uma outra pergunta. Eu agradeço ao nosso querido Rony e vamos lá, vamos ver a pergunta que o Rony faz. Jesus mandou dar a outra face. O cristianismo nunca fez isso. Mandou vender e doar aos pobres. Isso não é feito pelo cristianismo. Como então relacionar Jesus a isso que chamam de cristianismo? Não é uma traição, um desvio? Então, Rony, é isso que o Tolstói está discutindo quando ele tenta resgatar o cristianismo a essa dimensão dos Atos dos Apóstolos e do Sermão da Montanha de Jesus Cristo. No começo da aula, não sei se você estava aqui no começo da aula, eu expliquei que a partir do ensaio do Tolstói chamado O que é Arte, que ele diz que a cooptação do cristianismo pela estrutura de Estado do Império Romano fez com que o cristianismo começasse a balizar as relações hierárquicas e de poder. Uma coisa que eu devo dizer que o cristianismo que foi absorvido pelas classes dominantes fez a favor da humanidade foi construir igrejas que são os maiores monumentos ao belo humano. São simplesmente formidáveis. E, aliás, eu quero dizer, gente, meu Deus do céu, eu quero dizer a vocês, domingo eu vou nas viagens de Vassoler, eu vou estar em Guimarães, cidade onde nasceu a coroa portuguesa. Eu vou mostrar para vocês uma igreja do século XI ou XII, agora eu não estou me lembrando, igreja é uma igreja ali no largo num largo bonito lá na cidade de Guimarães. Gente, que igreja formidável. Que ode barroca, com jogo de chiaro oscuro, de claro escuro.
que é uma coisa simplesmente suntuosa. Tive em Coimbra, a sede de Coimbra é maravilhosa, a catedral, a sede de Lisboa. Eu estou falando aqui de Portugal porque eu estou morando aqui, estou viajando muito por aqui para mostrar para vocês esses logradouros. Agora, essa ode ao belo poderia muito bem ser acompanhada pela partilha, pela dimensão de que as pessoas não só não passassem fome, mas pudessem decidir coletivamente o que produzir, como produzir. Mas para isso, nós precisaríamos de uma dimensão de igualdade, de que nós somos coletiva, individual e coletivamente capazes de chegar a esses consensos, a essas comunhões. E o Tolstói está percebendo que se a pessoa não pudesse assenhorear da sua decisão, do seu ímpeto de mudança moral, você pode colocar uma pessoa, gente, no cárcere, na masmorra. É só uma retirada mecânica da pessoa do convívio social. É como se, por ter uma chaga, digamos, no meu dedo, eu decepo o dedo. E aí a chaga se foi. Quando, na verdade, não se trata de decepar uma pessoa, de apartá-la. Se trata de transformá-la. De que essa pessoa possa passar por um processo de consciência, de irmanação com o outro que feriu, em qualquer circunstância, para poder perfazer o caminho do arrependimento. E aí ter justamente a acolhida nesse arrependimento. Essa é uma base de transformação social que pressupõe, obviamente, um regime de propriedade, de organização política, social, que não pode ter a ver, na sua essência, com uma sociedade que reproduz tamanha desigualdade, tamanho sofrimento alheio, que nega, por exemplo, aí no Brasil, no nosso país, saneamento básico para metade da população, água encanada, esgoto, luz elétrica para tanta gente. Então, quem quiser ver uma reflexão que eu fiz sobre esse tema, né, aí pegando a questão de Cristo, pode assistir a uma aula ao vivo com Vassoler. Você vai até a playlist Aulas ao Vivo com Vassoler, e você, nessa playlist, procura uma aula que tem o seguinte tema. Afinal, Jesus Cristo era de esquerda ou de direita? Esse foi o tema de uma aula que eu ministrei, tá? Esse foi o tema de uma aula e vocês podem procurar, está na playlist Aulas ao Vivo com Vassoler. E, obviamente, que eu trouxe a discussão mostrando como Cristo era um grande revolucionário. Só que eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte: não adianta apenas e simplesmente, e a história do socialismo real mostra para nós, trocar os líderes de outrora pelos líderes atuais e formar na classe de líderes atuais uma nova casta de poderosos alijados de quem está na cúpula, na base da sociedade. E fazer com que as pessoas ali embaixo vivam uma vida completamente outra em relação aos manda-chuvas, em relação àqueles que se sentam na cúpula da sociedade. Porque isso vai fazer com que, com o tempo, haja uma cristalização do poder em poucas mãos. Eu já fiz uma resenha aqui sobre o livro A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Vocês podem assistir a essa minha resenha na playlist Resenhas de Livros com Vassoler. Então, sabe o que é interessante? Tolstói concordaria com o Lord Acton, agora não tenho certeza do sobrenome dele, mas era um lord, que dizia que o poder corrompe. E o poder absoluto corrompe absolutamente. A experiência partilhada do poder faz com que as pessoas sintam não só a experiência da autonomia, da necessidade de pensar por si sós e pensar em conjuminação com os demais, mas justamente a atividade da partilha. A experiência do poder concentrado e ditaduras, a esquerda e a direita mostraram isso, é uma experiência que faz com que aqueles que estão encastelados no trono se sintam mais importantes justamente do que aqueles que soerguem a sociedade com seus dorsos vergados. Só que esses também se alienam em função das decisões tomadas por outrem. Então Tolstói é alguém que
ao pressupor a comunhão, a partilha, a ação moral deliberada e de escolha para discernir entre bem e mal, para fazer a bondade, só podia pressupor um grau de liberdade e responsabilidade, porque liberdade sem a responsabilidade por outrem e por si, nessa correlação, vai redundar para Tolstói em um degringolamento das características libertárias e emancipatórias, em prol do egoísmo, do hedonismo. Então, Tolstói flerta profundamente com aquilo que eu vou chamar de anarquismo cristão. O anarquismo, em sua profunda desconfiança do poder do Estado, mas do poder configurado, sabe que uma pessoa cativa é uma pessoa passível de ser dobrada, manipulada, achincalhada. Bom, o mundo contemporâneo não nos poderia dar mais exemplos quando pessoas de classes populares votam em candidatos de extrema direita, neofascistas, né? Exemplos, infelizmente, não faltam na contemporaneidade. Isso colocado, é importante que nós falemos sobre a dimensão de que, para os anarquistas, não se trata apenas ai governo, soy contra. Se trata de criar pequenas associações cooperativas, ou vocês podem chamar de soviets, digamos assim, os soviets, os conselhos operários populares das fábricas, e a gente pode passar isso para o campo, mas para que as pessoas não tenham, para que seja combatida a dimensão de ambição da grandiosidade, e para que as pessoas no pequeno se conheçam, partilhem aí sua produção, seus auspícios, seus valores. Vocês já pararam para pensar? Eu sei que vocês podem falar, eu nunca vivi numa cidade interiorana, mas a minha mãe, meu pai e minha avó vieram de cidades pequenas e interioranas. E aí é importante dizer o seguinte: as cidades menores, as pessoas se conhecem, são mais próximas, tendem a ser mais solidárias com as outras. E, obviamente, quando você conhece uma pessoa no transcurso da vida, você tem muito. A minha avó costumava, minha querida avó Nena costumava dizer que para conhecer uma pessoa, você precisa comer um saco de sal junto com ela. E isso significa que você precisa de tempo, experiência, eventos, circunstâncias para conhecer uma pessoa. E é num logadouro pequeno, numa comunidade pequena, autogerida ou em correlação com as demais de maneira simbiótica, com as trocas, que é possível que as pessoas troquem experiências sem o anonimato da multidão, sem a alienação de uma grande cidade. Então, assim, Tolstói tinha um bucolismo, tinha a dimensão da produção da riqueza pelo próprio trabalho, da riqueza social, não do acúmulo de bens. Né? Tolstói é aquele que vai tentar produzir a sua própria roupa, que vai tentar fazer ali o seu trabalho, que vai ser um adepto do trabalho, inclusive físico. Né? E é interessante dizer que essas premissas me causam estranheza, na verdade, dado o desvirtuamento do cristianismo dessas premissas, tá? Existem muitas igrejas de várias denominações que se aproximam das palavras prédicas morais e aspectos políticos do cristianismo original. Mas, obviamente, que as tradições e tendências mais conservadoras, aquelas que entreveem no cristianismo o referendamento da ordem patriarcal, hierárquica, de desigualdade social, apostando que essa desigualdade aqui não é nada em prol do que se alcançará na vida eterna, ou seja, que é preciso referendar a desigualdade do existente, isso, na verdade, é uma forma de balizar o poder, né? De fazer com que o poder seja eivado de religião. Aliás, o Napoleão Bonaparte, quando esteve na Rússia, né, antes de invadir a Rússia, no começo do século XIX, quando Napoleão Bonaparte soube que o czar Alexandre I, além de ser chefe do Estado, era chefe da igreja, Napoleão Bonaparte comentou: poxa, eis aí uma combinação conveniente. Vocês estão percebendo? Então, o que eu estou querendo dizer a vocês?
O cristianismo, para Tolstói, é anárquico na sua essência, porque a deliberação moral precisa ser feita pelo indivíduo. Não pode haver uma instância... Claro que, numa organização de justiça pragmática e real, alguém pode ter que me dizer, se eu não aceito a minha culpa, que eu estou errado e que eu preciso sofrer uma punição para, num sentido humanista e cristão, ser reeducado. Mas, no limite, eu posso sofrer quaisquer punições, inclusive o horror da pena capital, e não me arrepender do que eu fiz. A não ser que eu passe por um processo que envolve a minha deliberação e a minha consciência sobre o que foi feito, não há pena exterior que me faça mudar, mesmo que eu sofra agruras. Então, essa medida é uma medida não só de desconfiança em relação às estruturas de poder, mas por apostar que a deliberação do eu, do indivíduo, é fundamental para forjar uma individualidade de alteridade e reciprocidade. Isso está na base do cristianismo. Isso está na base da experiência do anarquismo. Quando o anarquismo questiona estruturas de poder verticais, o anarquismo está apostando na deliberação de que cada indivíduo, racional e solidariamente configurado, pode ser uma pequena constituição para deliberar em correlação com a alteridade, harmonicamente, solidariamente, com amizade, com liberdade. Então, nesse sentido, as conjuminações de Tolstói fazem as ruminações de Tolstói sobre cristianismo e anarquismo fazem com que, para Tolstói, o anarquismo seja essencialmente cristão, derivado da moralidade cristã, e o cristianismo, na sua pletora, na sua disposição de julgamento, de transformação moral do ser, seja profundamente anarquista. E ambos pressupõem para Tolstói uma mudança da base de reprodução social, mas que deve ter ali, para Tolstói, essa configuração de disposição ética distinta em relação às maneiras pelas quais os seres humanos vivenciam a realidade. Se, num primeiro momento, é preciso pensar apenas no eu, como é que essa sociedade pode se estruturar de maneira harmônica? Bom, quando pessoas cometem crimes de corrupção, quando governantes cometem crimes de corrupção, em qualquer momento, mas sobretudo em meio à pandemia, ceifando pessoas de aparelhos respiratórios ou de medicações, de medicamentos ali para tratamento das mais diversas enfermidades, mas nomeadamente do horror do coronavírus, a gente está falando de um completo alinhamento, de uma completa alienação em relação àquilo pelo que o outro, que não sou eu, não é minha família, está passando. É essa dimensão de perda do outro que pode, se um dia a sorte virar, nós sabemos o que essa mesma pessoa que está fazendo vai sofrer. Então, essas deliberações fazem com que nós pensemos para além aí dos marcos institucionais, porque, por Tolstói, essa institucionalização elitista do cristianismo é a própria reviravolta, é o próprio desvirtuamento, deformação das premissas mesmas do cristianismo. Então é importante fazer essas colocações para dizer que, para Tolstói, o cristianismo é revolucionário, assim como o anarquismo, mas a revolução não se esgota em termos políticos e sociais, é importante que se diga. Porque aquilo que uma revolução destrói para construir sobre novas bases precisa da fertilidade do solo. E aqui a fertilidade do solo não é só o útero formidável da terra que nos alimenta. É o nosso solo. Quando eu estiver na estrutura do Estado e estiver encastelado numa posição que me dê mais guarida de poder do que você, por exemplo, que está assistindo a essa live, do que vocês, será que eu não posso me arrogar com o narcisismo, com a vaidade humanas, a dimensão de que eu seria mais importante no papel social do que vocês que não conseguem deliberar para a ação da polícia ou do exército? E aí, será que eu não gostaria de receber mais? Ou ter privilégios? Vejam, gente, quando se fala da corrupção de um agente público, muitas vezes isso é um dinheiro de pinga, perto de lobby privado, para tirar dinheiro do SUS e fazer a classe média, ou os mais pobres, que às vezes têm acesso a pagar um convênio mais barato,
para desviar a saúde pública para a saúde privada. Isso é uma corrupção da grossa, porque é um desvirtuamento do sentido republicano do Estado para atender interesses privados, para enfraquecer o SUS em prol de convênios privados. Mas a dimensão de que existem funcionários públicos que eventualmente possam ter na alta cúpula de setores do funcionalismo, não é o funcionário público mediano de carreira ali, mas a alta cúpula, por exemplo, do judiciário, tendo auxílio moradia. Como é que se pode explicar uma coisa dessa? Com salários astronômicos que ganham. Vejam, às vezes, na realidade brasileira, um salário de 30, 40 mil reais, 35 mil reais, é uma coisa inacreditável. Ah, Flávio, mas a iniciativa privada chega a pagar salários muito maiores. Bem, mas estatisticamente isso não é sequer relevante para a quantidade de pessoas que, no estado de São Paulo, o estado mais rico da federação, não ganham mais que 3 mil reais por mês. Minha Nossa Senhora! E às vezes há um auxílio moradia da ordem de 4.200, 4.500 reais por mês para pessoas em cujos cargos ganham, por cujos cargos ganham 30, 40 mil reais. Isso, bem observado, dá a dimensão de que não há, em essência, igualdade perante a lei. Que essas pessoas estão acima da lei, podem resguardar para si, com o lobby de suas corporações, junto à Assembleia Constituinte de 88, direitos que faltam à esmagadora maioria da população. E a população, então, não tem sentido de se ressentir, de se revoltar e achar que é uma balela essa dimensão de igualdade, mesmo perante a lei. Isso não desvirtua, não deforma as relações entre as pessoas, de tal maneira que uns se consideram acima da lei e acima dos demais, e outros se consideram sob o peso da lei. Essa é a questão fundamental, sobre a qual eu considero que nós precisamos refletir. Porque as mais diversas experiências do socialismo real, e aí agora eu estou pensando como Tolstói, elas trouxeram, e eu quero falar aqui, e esse mês aqui eu vou fazer uma ponderação entre as muitas conquistas, mas também as contradições da Revolução Cubana. Vai ter uma aula aqui no meu canal sobre a Revolução Cubana. E aí eu quero sair do maniqueísmo, da demonização ou da deificação, a críticas, ambas, para entender os aspectos importantes. Mas dizer a vocês que quando Mao Tse-tung, ali na China, chegou a falar de um lema para o socialismo chinês de então, de igualdade na pobreza, ele não estava falando de uma coisa descompassada em relação à realidade mesmo daqueles povos. Só que igualdade na pobreza porque ele não estava no Partido Comunista. Vocês já leram sobre a vida do Mao Tse-tung? Vocês já leram se ele comia banquetes que não eram nada parcos, mas muito fartos? Perceberam? Isso. O Che Guevara, quando foi para a União Soviética, depois da vitória da Revolução Cubana e depois de a Revolução Cubana assumir seu caráter socialista, quando os Estados Unidos rompem com o regime revolucionário ali, capitaneado pelo Fidel, quando o Che Guevara foi para a União Soviética, e a época ali era o Nikita Khrushchev no poder, uma das coisas que o incomodaram profundamente era o fato de ter caviar no Kremlin, de os caras do Kremlin não viverem a vida que o trabalhador soviético e a trabalhadora soviética viviam. Che Guevara, no começo da Revolução, e já como presidente do Banco Central de Cuba, ele propugnava pela prática do trabalho voluntário. Eu já li cubanistas dos Estados Unidos, historiadores estadunidenses, falando sobre a Revolução Cubana, interpretando isso de uma maneira totalmente materialista e bem no sentido ali dos Estados Unidos nessa base utilitária. Ou seja, o Che Guevara falava isso porque faltava mão de obra e precisava de trabalho voluntário para cumprir as metas. Não, o Che Guevara estava pensando no novo homem e na nova mulher no socialismo, que precisariam, ao invés de pensar em si, na benesse para si, pensar no todo. Aliás, lá no começo da Revolução Russa, o Anton Makarenko, um pedagogo, tentava fazer a dimensão de esvaziamento do eu em prol da coletividade, que ninguém pensasse em si, que não houvesse sequer a solidão. Isso é um inferno, né? Isso é um terror. Você, mais uma vez eu digo, é possível ensinar às pessoas coletividade? Aliás, uma vez, gente, eu vi uma entrevista
isso foi em 2007, se eu não me engano, daquele médico formidável que o Robin Williams, o ator estadunidense que tragicamente se suicidou, um ator que eu admirava muito, ele interpretou, ele fez um filme chamado Patch Adams, O Amor é Contagioso. Vocês já devem ter visto esse filme, com certeza já devem ter visto. E o Patch Adams da vida real, uma figura formidável, foi ao Roda Viva em 2007. Ele esteve aí no Brasil. E aí perguntaram, ele se perguntou, né? E ele falou com as pessoas ali no Roda Viva. Olha, se a grande mídia consegue ensinar as pessoas a mentir, a pensar primeiro em si mesmas, depois nos demais, a serem exclusivistas, egoístas, por que não poderia ensinar a abraçar, a confiar, a ser solidária? Então o Pat Adams já está pensando justamente, já estava pensando justamente, e ele falou isso no Roda Viva. Assistam essa entrevista do Pat Adams no Roda Viva. E ele falou, olha, todas as tentativas de transformação social, de revolução, acabaram redundando em fracasso, porque aquilo que o Buda falaria que é erro básico fundamental, o ego, e o próprio Jesus Cristo, o egoísmo, né? Todo esse ideal, justamente de clivagem entre as pessoas, entre mandatários e povo subordinado, tudo isso acabou desvirtuando o ideal de mais igualdade, igualdade participativa. Não é só igualdade de distribuição da cúpula para a base, mas que nós tomemos ação, nos assenhoremos dessas decisões e na prática do assenhoramento e da solidariedade pensemos uns nos outros. Essa é a base fundamental que faz para Tolstói o anarquismo ser cristão e o cristianismo ser anárquico. Olha lá, olha lá, olha lá. O nosso querido Paulo Bittencourt, de Erechim, no Rio Grande do Sul, faz uma pergunta aqui. Muito obrigado ao Paulo. Manda um superchat. Vamos responder a pergunta do Paulo. O Kazantzákis, o escritor grego, em seu romance sobre Francisco de Assis, o pobre de Deus, enfatiza a pobreza material de Cristo como caminho irrevogável para a vivência das virtudes evangélicas. Como Tolstói concebe essa relação? Paulo, muito obrigado pela pergunta. Gente, antes de eu responder sobre o Tolstói, eu quero responder a essa pergunta pela minha própria perspectiva, né? E pensando no Mujica, né? no governante uruguaio. Quando nós temos uma vida, sobretudo essa do neoliberalismo atual, balizada pelo ganho material como sendo a força identitária, a gente desvirtuou completamente a dimensão de que um carro, uma casa, uma roupa nos servem, e, na verdade, esses objetos se servem de nós. Isso é o extremo desse consumismo, desse desvirtuamento de uma produção em prol da nossa felicidade, e não que essa produção se alimente de nós mesmos. Francisco de Assis e o Cristo, né? Jesus Cristo pedia, justamente o Rony Cortex, ali no comentário que ele fez mais acima, ele mostrou, citando a passagem de Cristo, que Cristo pediu àquele rapaz que se dizia bom filho, bom pai, bom marido, bom amigo e assim por diante, o que ele precisava fazer para entrar no reino dos céus. E Cristo pediu que ele vendesse as coisas e o seguisse, ele nunca mais apareceu. Tolstói, gente, tentou abrir mão de seus bens, fez inúmeras doações para movimentos revolucionários de transformação da realidade, para caridade, para doação, ao longo de sua vida. Teve problemas conjugais justamente porque queria abrir mão dos bens. Morreu numa estação simples de trem. Então, Tolstói tinha essa dimensão. Eu, particularmente, por ser filho de pessoas muito humildes, não sou adepto do miserabilismo. Sei muito bem como a pobreza, como a prostração e a perda de horizonte de expectativas destroem uma pessoa. E aqui, obviamente, a gente tem que considerar o seguinte: uma coisa é Tolstói, com a sua magnânima formação, e Francisco de Assis, que era inclusive filho de um nobre lá na Itália. Uma coisa é eles fazerem um movimento de abrir mão da opulência dos bens para irem em direção às pessoas que foram depauperadas a vida inteira e se solidarizarem nesse sentido. Outra coisa muito diferente é essa pessoa que sofreu crime social a vida toda
que tem uma cognição abalada, seja pela inanição de base, seja pela falta de banco escolar. E então, gente, eu quero dizer uma coisa para vocês, eu lembro exatamente, mas isso aí era coisa que eu ouvia dentro da minha casa. Minha mãe e meu pai falavam: felicidade, meu filho, é você poder ter a base da sua vida. Um carrinho, uma casa, quer dizer, na época se falava do carrinho, uma casa. Eu me lembro até hoje, gente. Eu me lembro emocionado, até me controlo aqui, porque é um dia emocionante. Mudou a vida, não é só que mudou a vida dos meus pais, mudou a vida minha e da minha irmã. O dia em que meu pai chegou com o último carnê da prestação da casa paga, ele, minha avó e minha mãe que pagavam aquilo ali, e os três se abraçaram e choraram e vieram abraçar a gente. Eu e minha irmã era muito criancinha, era na época do Sarney que conseguiu fazer isso. Eu lembro do meu pai chegar com o PIS. Olha a importância do direito trabalhista aí, gente. O PIS-PASEP, para o trabalhador. E minha mãe, aí eles conseguiram pagar a prestação e começaram a chorar. Eu não entendi porque eles estavam chorando. Hoje eu sei porque eles estavam chorando. Porque se não fosse isso, a gente pagaria aluguel hoje. E como é que seria? Né? E, aliás, teríamos pagado durante bom tempo. Eu tenho certeza que minha irmã e eu teríamos começado a trabalhar como a maior parte do povo brasileiro. Começa a trabalhar cedinho. Então, assim, a pobreza, ela destrói as pessoas. Ela destrói o horizonte de expectativas. Ela destrói a possibilidade de a pessoa regrar a vida, planejar a vida. Então, assim, eu discordo dessa dimensão de que a abnegação de todos os bens é algo a trazer ali consolo. Eu não sou uma pessoa adepta, digamos, do caráter ermitão, da vida no deserto. Nesse sentido, eu concordo, por exemplo, com o nosso querido Allan Kardec, no seu livro dos Espíritos, que mostra, por exemplo, que um ermitão que está ali pensando na sua vida, na sua salvação, fora do convívio dos homens e das mulheres, tem muito menos desafios e ímpeto para a bondade do que alguém que está no seio da sociedade, convivendo com essas enormes contradições e tentando fazer o bem, oferecendo a outra face aqui no meio dessa sociedade. Não é outra coisa que diz o Zósima, o Starlet Zósima, no romance Os Irmãos Karamazov, para o monge Alyosha Karamazov. Olha, sai aqui do mosteiro e vai fazer o bem no meio das pessoas. Olha lá, olha lá, olha lá. Nossa querida Aldine Oviedo, de Presidente Prudente, no estado de São Paulo, manda um super sticker e eu agradeço muito a nossa querida Aldine. Gente, essa é a base aqui da discussão de Tolstói a respeito do anarquismo e do cristianismo, das afinidades eletivas. A partir de agora, pessoal, eu vou começar a responder, né? Eu respondi as perguntas de quem fez super sticker, super chat, o Rony Cortex, o Paulo mandaram pergunta, o pessoal aqui mandou o super chat, a nossa querida Aldine. Eu peço que vocês comecem, quem quiser, gente, fazer, ó, aqui embaixo do chat da aula, se você tiver no celular, o chat está embaixo desse vídeo. Se você tiver no computador, o chat está ao lado. Se estiver na TV, eu acho que até vai estar tomando a imagem inteira. Mas embaixo aqui do chat, vocês vão encontrar um retângulozinho com cifrão, no qual vocês podem clicar e vão se abrir as abas de membro, para vocês se tornarem membros. Vão se abrir as abas também do super sticker, que é esse aqui, ó, como a Aldine, que mandou um super sticker aqui, ou do super chat com o Paulo, que mandou um super chat aqui para contribuir para o canal. Então, gente, se vocês quiserem ajudar, vocês ajudam muito. Podem mandar as perguntas de vocês agora. E eu peço para vocês darem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. E para que cada vez mais e mais pessoas aí possam se inscrever aqui no canal. Eu vou dar até uma atualização aqui. Gente do céu, uma hora que eu tinha dado um bizu aqui, uma bizoiada aqui no canal, a gente já estava batendo. Já tinha batido, já estava quase, mas faltava, estava batendo na porta ali, para a gente chegar a 14 mil pessoas. Aí, gente, se eu falar para vocês, faltam 6 pessoas. 6 pessoas. Aqui, ó. 6. Uma mão com 5 dedos, mais um ninho, para a gente chegar a 14 mil pessoas. Eu quero dizer a vocês que são 14 mil pessoas em 10 meses do canal. Esse canal não chegou a um ano ainda. Esse canal vai chegar a um ano. Chegou a 10 meses, no dia 1º de junho agora. Aliás, terça-feira, anteontem. Fez 10 meses. O canal fez 10 meses. Vamos mandar bala.
rumo aos 15 mil, passando agora aos 14, rumo aos 15, e quando chegarmos aos 15, começamos a campanha rumo aos 20 mil. Tá bom, gente? Ó, deixa eu dar um recadinho. Vão mandando as perguntas para dar um tempo de vocês mandarem as perguntas de vocês. Eu só quero lembrar as pessoas que não assistiram a esse recado no começo da aula, que é o seguinte. Essa é a capa, tá? Essa aqui é a capa do meu novo livro, o meu quinto livro, depois de depois de O Evangelho segundo Talião, romance publicado por mim em 2013 pela editora Universos, o livro de ensaios Tiro de Misericórdia, publicado em 2014 pela Universos também, a minha tese de doutorado, Dostoiévski, a Dialética, Fetichismo da Forma, Utopia como Conteúdo, que foi publicada pela Edra em 2018, e o Diário de um Escritor na Rússia, um livro de aforismos, de ensaio. O Diário do Escritor na Rússia, que é um livro de crônicas, ensaios e ficções. Esse livro aqui, o Metamorfoses, é um livro muito querido para mim, e é o meu quinto livro, e ele foi escrito de 2018 até, vamos dizer assim, o fim do ano passado, não, o meados do ano passado, e é um livro que eu chamo de romance de formação em diálogos, envolvendo o Ricardinho, o Ricardo V, e o seu pai, do começo da vida, da infância do menino, até o começo da vida adulta. E eu quero dizer a vocês que o lançamento desse livro vai acontecer no dia 1º de agosto aqui pelo canal. Só que provavelmente na semana que vem, ou mais tardar na outra semana, vai depender da gráfica aí, gente. A gente já mandou rodar a primeira tiragem. Eu vou começar a fazer a pré-venda desse livro. Então, gente, deixa eu mostrar aqui a vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui a mensagem. Acho que eu vou conseguir achar aqui, ó. Peraí, deixa eu ver aqui. Vamos ver se eu acho. Se não, eu digito de novo, não tem problema não. Deixa eu ver. Ó, deixa eu digitar aqui, ó. Quem quiser e-mail para se cadastrar, ó, e-mail para se cadastrar na lista de pré-venda do novo livro de Vassoler. Vou colocar o e-mail aqui. Aí eu já vou responder umas perguntas que vocês estão fazendo aqui, tá? Espera só um minutinho, vamos lá. Ó, gente, esse aqui é o e-mail, tá? E-mail para se cadastrar na lista de pré-venda do novo livro de Vassoler. Ó. Tá aqui meu e-mail, tá? Eu coloquei. Por hora eu vou colocar meu e-mail, porque eu estou formando uma lista, tá? As pessoas estão respondendo, as pessoas estão mandando aí, acusando interesse, e aí você pode me mandar um e-mail para esse endereço. Não adianta você colocar o seu nome aqui no chat, porque eu preciso ter o seu e-mail para poder entrar em contato com você e falar, olha, vai ser assim. Gente, eu vou passar já o valor do livro para vocês. Esse livro, O Metamorfoses, Os Anos de Aprendizagem de Ricardo V e seu pai, ele vai custar R$ 54,90, e o frete dele, a minha irmã foi lá nos Correios para ver, o frete dele para todo o Brasil sai por R$ 9,10. Então o livro mais o frete são R$ 64,00. Detalhe, hein, por favor, isso só vale se você mora no Brasil. Se você está morando como eu no exterior e quiser comprar o livro, o valor do frete muda e vai depender do país onde você estiver. A gente vai ter que calcular caso a caso fora do Brasil, mas dentro do Brasil já tem a informação. O frete sai por R$ 9,10. Então, é o valor do livro mais o frete. Flávio, quais vão ser as formas de pagamento? Como é que a gente vai poder adquirir o seu livro, Metamorfose? Vai ser o seguinte, gente, eu vou explicar a vocês. Vocês podem fazer um Pix, calma, que eu não vou colocar agora, porque vai chegar a hora de começar a pré-venda. Não adianta eu pôr agora, porque não começou a pré-venda, depois eu informo bonitinho. Mas vocês vão poder fazer um Pix para a conta da editora, um Pix ou uma transferência, vocês que sabem, né? Quem tiver o Pix cadastrado, acho que é mais fácil. Vocês fazem uma transferência para a conta da editora, a editora Nômade, fiel como os pássaros migratórios, que é a editora minha e da minha irmã. E aí vocês adquirem o livro já no valor de R$ 54,90 mais R$ 9,10. No bom português, ó, na boa matemática, dá 64. Isso pagamento à vista. Mas a gente já fez uma conta no PicPay. E quem precisar parcelar o valor, vai poder parcelar o valor. Não tem o menor problema. Acho que o PicPay coloca um jurozinho bem pequeno, mas vocês podem parcelar em 1, 2, 3 vezes. Gente, conforme vocês precisarem. E aí eu vou colocar todos os dados quando começar a pré-venda. Eu vou divulgar aqui no canal e vou divulgar nas redes. Então, quem tiver interessado, por favor, é só mandar um e-mail e falar, Vassoler, manda um e-mail aqui para mim nesse endereço que está aqui no chat, e eu estou dando destaque aqui ao endereço agora, e fale para mim, Vassoler,
quero adquirir o livro Metamorfose na pré-venda e, por isso, receberei de você o link do Zoom para Balada do Vassoler. O que vai ser essa Balada do Vassoler? Eu vou fazer uma baladaça para as pessoas que adquirirem o livro em pré-venda, todas as pessoas. Essas pessoas serão convidadas para uma balada no Zoom, tá, gente? Em que eu vou tocar músicas como DJ Vassoler dos anos 80, 90 e começo dos anos 2000. Tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado. Obrigado, gente. Olha lá, olha lá, olha lá. A nossa querida Rosângela Sobral, de Santo André, manda um super sticker. Apoie esse canal e eu agradeço. Ó, um beijo para a minha querida Rosângela Sobral. Obrigado, querida. Muito obrigado. Vamos ver aqui as perguntas que vocês têm. A Luana Falcão. Vamos lá. Flávio, o uso cada vez maior, a querida Luana que está em Tallinn, na Estônia. Flávio, o uso cada vez maior da força de trabalho pelos robôs está empurrando as pessoas para fora do cativeiro e lhe dando medo da liberdade? Olha, Luana, eu estava conversando, hoje eu participei. Gente, eu estou com 2 participações na TV 247, que é um formidável canal do YouTube aqui, que vocês podem conhecer. Eu estou participando nas quintas-feiras, a partir da 1h da tarde, do Triálogo, com Victor Castanho e com meu querido e velho amigo Doni Correia. E nas sextas-feiras, amanhã, às 14 horas, eu participo do Tríptico 247, em que com o Victor Castanho e com a Valéria Marque, a gente fala sobre literatura e teatro. E eu estou falando isso, obrigado, Luana, pela pergunta, querida. Eu estava falando isso porque, assim, em comparação com a vida uberizada, essa é uma categoria que a sociologia do trabalho está usando agora, em comparação com a vida acidentada, com a morte dos empregos formais, regulares, de carreira, a vida da geração atual e das gerações futuras, se não houver democracia social profunda, que garanta uma renda mínima para quem ficar alijado do mercado de trabalho não se sabe por quanto tempo, a vida vai ser muito pior do que a vida alienada e burocrática e massacrada dos meus pais, que ao menos trabalharam por mais de 20, 25 anos nas empresas respectivas em que eram empregados, mesmo ganhando salário ruim. Mas pelo menos tinham estabilidade. Eu sei a importância da estabilidade no emprego dos pais para o filho crescer. Quando, depois da reeleição do senhor Fernando Henrique, em 98, e depois que o câmbio brasileiro explodiu no começo de 99, meu pai perdeu o emprego 1 ano depois, eu sei o que aconteceu com a cabeça do meu pai, eu sei o que aconteceu com a nossa família. Gente, destrói ali as perspectivas. É uma tragédia. Meu pai, que já ganhava pouco, teve o salário reduzido só da aposentadoria que ele já tinha, e ainda que ele foi... Ou seja, a geração dos meus pais foi a última que eu conheci que se aposentou. Né? Acabou. Ninguém aqui que tiver a minha idade ou for mais jovem vai se aposentar. Isso vocês podem ter. Quanto a isso, vocês podem ter. Ah, não, Flávio, faltam só 15 anos para eu me aposentar. Daqui a 15 anos, quando você tiver que se aposentar, a idade, os caras vão colocar um gatilho, cálculo atuarial, subiu a expectativa de vida, sobe a idade de aposentadoria. É aquilo que te cabe nesse latifúndio, é a cova que queria, é a terra que querias ver dividida do grande João Cabral de Melo Neto em Morte e Vida Severina. A divisão do latifúndio é a cova da pessoa. Essa é a aposentadoria. Obrigado, querido. Então, medo da liberdade, as pessoas recorrem, muitas vezes, na fratura de suas vidas, a instituições de pertencimento, ali a fé, igrejas que trazem estruturas que deveriam ser fornecidas pelo Estado, mas não são. E a gente vê estruturas conservadoras, não são todas, mas existem muitas igrejas que têm matiz conservador, socializando essas pessoas. Então a gente tem que pensar por esse sentido histórico. Vamos lá, deixa eu ver se tem mais aqui. Aqui, ó, a Jéssica Polano Saavedra. Boa noite, cozinhando e vendo, de Araranguá, em Santa Catarina. Minha mãe e eu somos tuas admiradoras. Ô, Jéssica, muito obrigado. Querida, só faltou você falar o que você está cozinhando. Porque eu sou um adepto, digamos, da boa gastronomia. Aliás, lá nas viagens de Vassoler, gente, lá em Aveiro, em Portugal, eu fui comer, depois de ter tomado uma chuva, eu fui comer umas línguas de bacalhau, vou mostrar para vocês, vocês vão ficar com água na boca. Obrigado. Depois, Jéssica, você fala aí o que você está cozinhando. Aqui o Leonardo Carrijo Ferreira. Flávio Ricardo, você é uma alma inspiradora. Obrigado, Leonardo. Obrigado, meu amigo. Que bom
que com o meu trabalho eu posso trazer para vocês essas reflexões. Muito obrigado. Olha aqui, a Margarete. Flávio, tenho interesse no livro das crônicas da Rússia e quero saber o valor. Margarete, querida, manda por favor o e-mail para mim, entre em contato comigo aqui pelo YouTube, que aí eu respondo para você e a gente combina, tá bom? Deixa eu ver aqui o que mais, deixa eu pegar as perguntas de vocês, vamos lá, deixa eu ver as perguntas aqui, aí vocês podem ir fazendo as perguntas. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui o que você. O Edson Leite está falando assim: ó, dá-se esmola e dízimo às igrejas e nada se doa aos pobres, né? Edson, eu não sei se isso é verdade para todos os casos, mas eu quero dizer a vocês o seguinte: nos Atos dos Apóstolos, as doações feitas pelos apóstolos eram remetidas à comunidade ali. E essa remissão dos bens doados aos apóstolos para a comunidade era uma remissão que envolvia a doação que não era nem igual, ela dependia da necessidade de cada um. É uma coisa realmente formidável. Esse capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos, versículos 42 a 47. Leiam lá para vocês verem. O Júlio Luiz Santos. Professor, Dostoiévski, no romance O Idiota, não nos quis dizer que praticar o cristianismo na atualidade é autodestrutivo para o indivíduo? Não, Júlio. O príncipe Myshkin, ele acaba destruído na sua tentativa de conciliar a justiça com a moça que havia sido assassinada e o oferecimento da outra face por aquele que havia pecado, que havia cometido esse horror, essa transgressão. Eu escrevia no passado um ensaio sobre o romance O Idiota, que foi publicado no caderno literário Aliás do Estadão. Vocês encontram facilmente no Google. E quero dizer a vocês que eu também ministrei um curso sobre o romance O Idiota no ano passado, e as pessoas que quiserem se inscrever nesse curso para ter acesso às aulas gravadas, é só vocês virem falar comigo que vocês vão poder ter acesso às aulas. Vocês vão se inscrever e vão poder ter acesso às aulas. Olha aqui, ó. A Jéssica está falando que está cozinhando um frango assado. Aqui no Brasil, a carne vermelha é evento super raro. Gente, eu estou sabendo que o negócio está bravo aí. A inflação está comendo solta. Inclusive, a minha irmã, ela falou que vai subir aí a conta de luz no nosso país e, consequentemente, como vai ficar mais cara a produção industrial, é possível que subam aí o preço dos alimentos. Que tragédia, gente. Que tragédia. Preciso dizer, gente, que já passou da hora desse desgoverno federal atual ser substituído. É uma coisa terrível, né, gente? Vamos lá, aqui o Gabriel Cerqueira. Professor, olá, Gabriel. O que acha da noção de fim da história do Francis Fukuyama e da possibilidade de fim da evolução ideológica? Qual seria o lugar do cristianismo nisso? Ô, Gabriel, a história desmentiu Fukuyama, né? Se ele achava que o liberalismo... Primeiro, se ele achava que o liberalismo ele criaria essas franjas de prosperidade, que havia o fim da história no sentido dos grandes embates, na verdade, a própria indústria militar dos Estados Unidos providenciou, eu quero dizer isso mesmo, a democracia, a oligarquia dos Estados Unidos, que não é uma democracia, né, não pode viver sem guerras, não pode viver sem vender arma e sem cooptar impostos dos contribuintes dos Estados Unidos para várias guerras. Né, com o lobby que faz lá. Então o terror é bem providencial, a guerra ao terror é bem providencial depois que a União Soviética cai, né? Então eu quero dizer a vocês que a história não acabou, né? E na verdade o capitalismo agora, com essa inteligência artificial, com esse ataque à privacidade, manipulação de dados, é o maior inimigo da privacidade e da propriedade privada. Olha que coisa, o capitalismo ser o maior inimigo da privacidade. A privacidade que é formada no bojo, em termos jurídicos, no bojo da Revolução Francesa, com a burguesia então revolucionária, ainda sem poder, ainda como terceiro Estado, para resguardar a privacidade, a liberdade do indivíduo de instâncias de autoridade, de instâncias absolutas. Hoje, e desde então há muito, a burguesia deixou de ser revolucionária, a gente poderia falar da privacidade, do respeito à inviolabilidade da propriedade, como fósseis do museu da burguesia pré-totalitária e pré-tecnológica no âmbito da inteligência artificial. Tá bom, gente? Então, e qual o papel do cristianismo? Olha, gente, eu diria o seguinte, e isso eu estou falando do mais central da minha espiritualidade. Cristianismo, judaísmo, budismo, hinduísmo,
espiritismo, candomblecismo, umbandismo, quando vistos em essência, por mais que haja diferenças de crenças, de sistema teológico, de compreensão da realidade, podem ser vistas, aliás, as várias tradições que eu não mencionei, a humanidade já criou mais de 1000 religiões, muitas das quais deixaram de existir com seus povos, outras permanecem. A regra de ouro, façai ao próximo o que gostaria que fosse feito com você mesmo, essa regra de ouro, ela é ubíqua e universal para as mais diversas tradições, com variações. E aí eu quero dizer a vocês que, independentemente do nome que uma tradição tenha, e da dimensão de que se acredita que é uma tradição que é verdadeira, eu já vi comentários aqui nesse canal dizendo assim, se Deus existir e tiver a verdade para si, uma religião vai combater a outra e vai dizer que um Deus é exclusivo. Isso é a história de boa parte da religião institucional. Mas é um erro pensar assim no sentido da essencialidade da fé que transcende o seu nome específico. Em uma época da humanidade em que os povos se organizavam como povos localizados, fazia sentido pensar num Deus nacional, popular, para o próprio dimensionamento. Mas numa época em que a humanidade, ao menos como o mercado mundial está integrada, porque os povos não conseguem se integrar, o capitalismo integra grande capital, mas não os povos, basta ver a sina dos imigrantes aqui na Europa, os países foram colonizados, agora a população desses antigos países coloniais querem participar da benesse que seus países geraram e foram rapinadas por países coloniais europeus, e agora os europeus não querem abrir a porta, tranca do cadeado. Vocês estão vendo como é que a coisa funciona? Aliás, os Estados Unidos é a mesma coisa. Pergunta se os empresários estadunidenses não gostam de contratar, por exemplo, imigrante mexicano ou mexicana para pagar menos e forçar o salário mínimo para baixo na prática, se não na lei, na prática. Vocês estão percebendo? Então, gente, para além de uma denominação, cristianismo, islamismo, budismo e assim por diante, esse princípio da regra de ouro é o que é de mais latente há na utopia da humanidade. Regra de ouro, só no sentido individual, sem mudança global, vai acabar redundando em esmola, em caridade que não muda a estrutura da sociedade. Agora, base de mudança social, sem uma profunda transformação do coração humano, como pensava Tolstói, nessa confluência entre anarquismo e cristianismo, não implica mudanças prolongadas, duradouras e efetivas. Eu quero dizer a vocês que eu ainda vou fazer uma resenha ou vou dar uma aula sobre um livro dos mais importantes do Aldous Huxley, O Despertar da Nova Consciência ou O Despertar do Novo Mundo. E eu concordo com Huxley, esse espiritualista, em muitas medidas, quando ele diz que qualquer mudança do coração humano, e ele está flertando com o cristianismo e com o budismo, pressupõe uma abnegação, um distanciamento desse ímpeto hedonista da propriedade, da matéria, mas, ao mesmo tempo, um exercício da bondade que dê autonomia às pessoas. Gente, vocês não sentem prazer, por exemplo? Eu sinto, e vou compartilhar isso com vocês. Eu estou fazendo meu trabalho digno, honesto, lecionando aqui para vocês, ou na universidade, ou fazendo os cursos avulsos. Bom, qualquer trabalho que eu esteja fazendo, entre os quais este aqui, cumprindo meu trabalho com dedicação e vocação, tratando as pessoas com respeito, sendo, obviamente, tratado com respeito, e quando isso conforma o meu modus de vida, meu modus vivendi, meu modo de viver, isso dá dignidade, me permite orientar minha vida, fazer escolhas. Claro, a gente sabe a desigualdade profunda, e eu falei da vida dos meus pais, mas foi esse esfalfar dos meus pais e a renda do meu pai biológico, que teve uma vida muito diferente da dos meus pais, que era médico, permitiu que eu trabalhasse muito tarde, pudesse estudar e ter a vida que foi negada aos meus pais. Então, com esse tipo de deveria ser direito para todos, mas é um privilégio, eu pude fazer essa vida de estudos. Então, quando eu observo essa possibilidade, eu vejo como um trabalho edificante, voltado para a vocação, que pode ser partilhado com vocês, e eu fico muito feliz com o reconhecimento de vocês, forja aí um tipo de valor, um tipo de sentido. Eu repito, muitas pessoas vão se tornar insolventes economicamente. Muitas pessoas. Eu não estou falando apenas de subtrabalhos. Muitos trabalhos não existirão em pouco tempo com inteligência artificial. E aí fica essa questão profunda. O que essas pessoas vão fazer
cada um vai ter que ser forçado por esse neoliberalismo a virar empreendedor de si próprio e acidentalizar a sua vida, uberizar a sua vida, fragmentar a sua vida? Olha lá, olha lá, olha lá. O nosso querido Rony Cortex manda mais uma pergunta, então vamos lá, né? Dá para fazer, obrigado Rony, obrigado meu amigo, tá colaborando muito aqui para o canal. Dá para fazer alguma interseção entre a filosofia de Ayn Rand e Tolstói e o Evangelho de Cristo? Excelente aula, obrigado. PS, usei o termo na pergunta anterior por Jesus mesmo, que diz que homens fraudulentos lá e tal. Rony, meu amigo, a Ayn Rand, salvo engano, porque eu não estou tão familiarizado com a sua filosofia, se eu estou entendendo, você trouxe essa dimensão do indivíduo, a Ayn Rand, que é uma filósofa mais conservadora, voltada ali para o liberalismo, voltada para a dimensão da força do indivíduo. O Tolstói não era um liberal no sentido de o indivíduo ser a matriz da ação, desprovido dos demais, desconectado dos demais. Individualidade para Tolstói é uma retroalimentação entre o eu e o outro na sua comunidade. Agora, sem a decisão moral do indivíduo, não há liberdade, porque senão nós somos meramente autômatos, né? Seja para receber a punição, seja para, por exemplo, seguir uma ordem canina, cega. Né? Eu sempre me lembro de uma cena do filme The House That Jack Built, a casa que Jack construiu, do Lars von Trier. Aliás, logo aqui no canal deve vir uma resenha desse belo filme do Lars von Trier. Tem uma cena, quem assistiu ao filme vai se lembrar, em que um grupo de pessoas está ali ceifando o campo com a ceifadeira, e eles fazem esse movimento. É um grupo de pessoas vestidas, as pessoas estão vestidas identicamente, fazem os mesmos movimentos com o mesmo ritmo. E aquela imagem, para mim, é um inferno. Individualismo está destruindo a nossa sociedade. E, na verdade, é um individualismo sem individualidade, porque as pessoas são coagidas a ter o corpo da mesma forma, ter vestimenta, padrão de consumo, padrão de viagem, tudo padronizado. Olha, não foi o socialismo com o seu formigueiro, segundo o capitalismo falava, que fez isso. Foi a indústria cultural do capital. Então, o que eu quero dizer é que, para Tolstói, o Evangelho de Cristo, a Boa Nova Cristã, ela é essencialmente libertadora para que haja comunhão entre as pessoas e para que isso seja centelha de transformação moral e político-social. Imaginar que uma pessoa vai fazer o bem num regime de propriedade, de exclusão da propriedade, desigualdade como a do Brasil, é a reversão da premissa revolucionária do cristianismo em engodo de classe. Eu vou repetir. É pegar, transformar o cristianismo em analgésico para a pessoa que tem dinheiro falar, nossa, eu estou fazendo a minha parte, eu doei 10 centavos lá e está tudo certo. Ninguém deveria ser objeto de mera doação. As pessoas precisam ali ter a mesma dignidade, sentar à mesa. Eu lembro uma vez, gente, eu lembro até hoje disso. Nossa, isso faz tempo, hein? 2002, eu tinha acabado de entrar na faculdade de Direito e a gente estava ali dando rolê lá no centro de São Paulo. E embaixo de um viaduto tinha um pessoal fazendo caridade, um grupo chamado Anjos da Noite. Eu nunca vou esquecer, nunca vou esquecer. E esse rapaz do Anjos da Noite, que morava na Zona Leste, contou pra gente o projeto. Já ele mesmo tinha sido morador de rua, uma coisa impressionante. Depois, com a ajuda de outras pessoas, conseguiu ali configurar uma certa dignidade para sua vida. O rapaz conversou o seguinte: nós aqui não trazemos comida, as pessoas precisam comer, e às vezes um prato de comida é a diferença de a pessoa estar viva hoje ou não. Mas nós sentamos à mesa com as pessoas, abraçamos as pessoas, conversamos com elas, queremos saber as suas aspirações. E ele mesmo sabia. Eu faço algo numa solidariedade para retornar aquilo que eu recebi, me ajudou, mas eu sei da insuficiência disso e eu sei que são necessárias políticas públicas fundamentais para que essa realidade seja alterada. Então, ele tinha dimensão desse aspecto. Eu repito, uma pessoa que considere que a caridade é função de transformação social, nunca precisou de justiça social, porque se precisasse, saberia que a caridade é totalmente insuficiente, que é a dimensão. Como é que uma sociedade com tanta desigualdade pode gerar comunhão? Na verdade, vai gerar medo, vai gerar pessoas que moram, as pessoas que se apropriam da riqueza social,
vão morar atrás de muros de 30 metros, com arame farpado, encimados por arame farpado, cerca elétrica, segurança com fuzil na mão. É uma tragédia, né, gente? Vamos lá. O Sérgio Cruz. Será que se explica a nossa situação atual pelo egoísmo humano? Os poderes que decidem a alocação e distribuição das riquezas não se aproveitam dessa narrativa? Seu trabalho é exemplo de boa luta. Olha, Sérgio, se assim fosse, meu amigo, eu gostaria de saber por que a União Soviética tinha casta. Por que na cúpula da União Soviética, com o stalinismo começou a dar dátia para membro do Partido Comunista? Por que no final da União Soviética tanta gente odiava os membros do Partido Comunista, chamando esse pessoal de mafioso? Né? Por que antigos comunistas depois abocanharam empresas estatais? Então, desconsiderar o egoísmo humano, a meu ver, obrigado pela pergunta, Sérgio, desconsiderar o egoísmo humano por exemplo, não explicar por que as experiências do socialismo real criaram sociedades, olha, gente, que com benesses e conquistas importantes, são pequenos infernos também. Então é importante a gente falar isso, né? Sobretudo vindo de alguém progressista como eu, para que a gente comece a pensar criticamente e entenda os problemas no nosso próprio campo, né? Ah, não, o homem e a mulher são bons, a sociedade os corrompe. É mesmo? Então quer dizer que a gente tem certeza que o voto em Jair Bolsonaro por parte de classes populares é pura e simplesmente por ignorância? A gente tem certeza disso. Então, quando Etienne de la Boétie escreveu o discurso da servidão voluntária, quando muitos trabalhadores e trabalhadoras votaram no Partido Nazista, eles votaram no Partido Nazista e ele foi eleito em 1933. Não votaram no Partido Comunista, que perdeu aquelas eleições. Quando eles fizeram isso, foi só por ignorância? Não há maldade no ser humano, não há vontade de revanchismo, né? Quando no stalinismo, um vizinho delatava o outro vizinho no apartamento comunal para pegar a casa dele, para flertar com a esposa do camarada, isso não é o quê? Maldade, egoísmo? Olha, gente, eu pensei até um determinado ponto da minha vida como Jean-Jacques Rousseau. E eu sei que ele tem razão até a página 10, mas tem a página 11. E a página 11 é o nosso coração, é a maldade humana, é a nossa perfídia, é o egoísmo. E isso, qualquer pessoa que já tenha tentado olhar para si, para o que tem de mundo em si mesmo, em si mesma, e para si no mundo, vai ver como é difícil mudar os afetos, mudar as propensões. Olha lá, olha lá, olha lá. O nosso amigo Mauro Viana, corintiano do Rio de Janeiro, estou brincando com o Mauro, que ele é botafoguense, manda um super sticker, apoie esse canal, além de já ser membro do canal, e eu mando um grande abraço para o nosso amigo Mauro Viana. Vamos lá, gente. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Pessoal, que maravilha. Olha só. Gente, eu quero aqui dar uma bisoiada, porque faltava tão pouca gente para a gente... Olha aí, ó. É isso aí. Nossa, gente, que maravilha. Deixa eu fazer um negócio para vocês aqui. Espera lá, gente. Agora eu vou ter que fazer isso aqui. Quem passar em frente ao canal agora... Deixa eu ver se eu consigo compartilhar isso aqui com vocês. Eu acho que eu vou conseguir, ó. Peraí que eu tenho que remover aqui o negócio. Calma lá, gente. Eu tenho que remover aqui, tirei. Agora, peraí que eu vou compartilhar com vocês. Calma, gente. Deixa eu fazer uma gambiarra aqui. Porque eu tô fazendo ao vivo, né, pessoal? E aí eu vou aprendendo aqui, Comitê. Olha isso aqui, gente. Olha que beleza. Olha o que chegou, o que está acontecendo aqui conosco. Vocês estão vendo aí? O canal aqui, ó. Eu tô mostrando aqui para vocês, ó. O canal acabou de chegar a 14 mil pessoas, 14 mil pessoas nesse canal. Gente, eu quero dizer a vocês muito obrigado. Tá aí, ó. Vocês estão vendo aí, acho que tá muito pequenininho. Deixa eu pôr a tela encher, ó. Se eu encher a tela aqui para vocês, olha, 14 mil inscritos nesse canal, ó. A live tá acontecendo, vocês estão vendo ao vivo aí. Ó, aí está aparecendo até minha tela, que sou eu que faço. Aí aparecem esses botões, para vocês não aparecem, mas para mim aparece. Então, gente, eu quero dizer a vocês, muito obrigado, de coração. É com muita emoção que eu falo a vocês. Primeira vez que isso acontece ao vivo, né? Que eu passo ao vivo, né? Passei ao vivo aqui, que nós já passamos de 14 mil pessoas. E eu repito, o canal tem 10 meses e 2 dias. São 14 mil inscritos e inscritas. E agora eu posso dizer, daqui a pouco, você sabe quando a gente virou 13 mil inscritos? 3 semanas atrás.
Em 23 dias o canal angariou mais 1.000 pessoas. E se Deus quiser, no mesmo período de tempo a gente vai chegar a 15 mil pessoas. Ou seja, se a gente continuar assim, quando a gente tiver ali para chegar para fazer o lançamento do livro no dia 1º de agosto, a gente vai chegar a 16 mil. Nessa toada a gente termina, claro, eu estou considerando um crescimento tal como está se dando até agora, né? Porque de repente, em algum momento, pode exponencializar. Porque é isso, gente. No YouTube é aquela coisa. Quanto mais cresce, mais o algoritmo nota você e viraliza. E expõe o teu canal, mais pessoas chegam. Então pode chegar um momento que tem um ponto de inflexão que ao invés de ter um crescimento ótimo, como está acontecendo, mas digamos que com uma média, com uma razão aí linear, ele vai aí, exponencializa e a gente vai tendo um aumento cada vez maior. Então, gente, muito obrigado. Tá aí, gente, muito obrigado mesmo por esse apoio. Eu agradeço demais a todas e a todos vocês. 14 mil pessoas hoje no canal. Gente, muito obrigado. Vou fazer uma postagem de felicidade aí para vocês. Tô aqui, ó, hoje. O pessoal não falou, né? Não sei se vocês falaram, também eu não vi todo o chat. Que eu deixei um pouco a barba aqui, tô com poncho mexicano. Eu, gente, falar a verdade, o Flávio, né? No dia a dia. O Flávio, no dia a dia, não usa camisa, e é um cara simples pra caramba e gosta de deixar a barba. Aliás, não que eu vou fazer peeling pra tirar a barba, pelo amor de Deus, né? Mas o que eu gosto mesmo aqui é de deixar um pouco a barba para dar uma tranquilizada na pele. Mas não dá para deixar um barbão, a não ser que eu deixe o barbão de Dostoiévski, né? Deixar uma barba deste tamanho aqui, o do Tolstói, sobre quem a gente falou hoje. Gente, muito obrigado. Parabéns a todas e todos nós pelo canal ter chegado a 14 mil pessoas em apenas 10 meses e 2 dias. Muito obrigado. Chegaremos a muito mais pessoas. Que é isso, gente? Quanto mais pessoas fizerem parte dessa universidade aberta que eu estou construindo no YouTube, mais eu vou poder me dedicar full time aí aos livros, à escrita dos livros, à escrita a feitura dos vídeos, as aulas, as viagens, e vamos que vamos. Então, gente, muito obrigado por mais essa audiência formidável aqui na aula de hoje. O tema Tolstói, para Tolstói, o que cristianismo e anarquismo têm em comum. Obrigado pelo apoio, obrigado a vocês que mandaram super sticker, obrigado a vocês que mandaram super chat, obrigado a vocês que mandaram pergunta. Quem não pôde apoiar nesse sentido, muito obrigado também pela audiência. Dê um like no vídeo, curta o vídeo e dissemine esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. E se você está chegando ao canal pela primeira vez, seja agora uma das pessoas que fazem parte dessa comunidade de mais de 14 mil pessoas em apenas 10 meses, tá bom? Parabéns, parabéns. Hoje é o seu dia, que dia mais feliz. Parabéns a todas e todos nós. Valeu, gente. Grande abraço, pessoal. Até a próxima aqui no canal, gente. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tamo junto. Continuemos, gente. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, 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 valeu.